Pastor, seja bem-vindo, prazer, privilégio recebê-lo aqui para a gente conversar sobre o que foi essa conversa, né? Sobre um tema como esse importante. Nós temos provavelmente muitos líderes nos ouvindo agora, alguns líderes que trabalham com diferentes faixas etárias. Uma boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando a gente na TV Viva Promessa. Sempre voltar com vocês aqui. Realmente é um tema importante, sensível e de muita relevância para esse tempo que a gente está vivendo. Pastor, para a gente começar essa conversa aqui, e eu preciso só fazer uma observação que eu passei. Nós estamos ao vivo aqui, é muita dinâmica. Mas um abraço para a irmã Sheila, que deu esse testemunho abençoador para nós, de uma pessoa que conheceu a TV, voltou para Cristo pela ferramenta da TV Viva Promessa. Um abraço carinhoso da TV para ela. E é por isso que você tem que compartilhar, meu irmão, o conteúdo da TV da sua igreja, porque esse conteúdo realmente transforma vidas. Pastor, sobre esse tema, nós gostaríamos de perguntar aqui ao senhor: como o discipulado pode ajudar na formação de relacionamentos entre gerações diferentes? Porque nós temos o desafio de discipular pessoas, e o pastor Ricardo Costa, toda a outra primeira parte dessa conferência, falando sobre esse tema, nós falamos aqui anteriormente, eu, o pastor Felipe, que um tema como esse do discipulado é um tema de interesse de todos os cristãos, ou pelo menos deveria ser, para além de uma vida religiosa, de igreja, final de semana e tudo. Essa vida de discipulado, de alguém que está tentando andar com Cristo para ser um discípulo, é um desafio a conversa entre gerações. Nós somos pais, né? Exatamente. Sabemos bem disso. Mas como o discipulado pode ajudar na formação de relacionamentos entre gerações diferentes? Eu penso que essa questão ela é fundamental na medida em que a gente realmente entende. A gente só consegue responder essa pergunta se a gente realmente entender o conceito de discipulado. Porque como o discipulado pode ajudar nessa relação? Quando a gente estabelece uma relação de discipulado entre as gerações. Porque quando a gente estabelece uma relação do ponto de vista da religiosidade, eu sempre vou partir do pressuposto assim, que eu espero que o mais jovem seja tão maduro quanto eu na caminhada com Jesus. Então assim, na relação do discipulado, a única coisa que me diferencia do mais jovem é porque eu estou há mais tempo andando com Jesus, por várias questões. Mas isso não me torna melhor, às vezes não me torna mais maduro, mas na hora em que eu estabeleço uma relação de duas pessoas que estão na mesma jornada com Jesus, eu estou diante de um estabelecimento de uma relação. Agora já não é alguém que fala de cima para baixo, é alguém que compartilha experiências, é alguém que troca experiências de coisas que ele está passando e que talvez eu já passei, coisas que ele vai me ensinar e eu vou aprender, porque nós estamos na mesma jornada com Jesus. O foco é Jesus. O foco na religiosidade é que a pessoa seja parecida comigo. O foco no discipulado é que eu e a pessoa sejamos parecidos com Jesus. Nesse desafio de que eu e a outra pessoa sejamos parecidos com Jesus, e para que haja essa troca de amadurecimento, de conhecimento, tem a troca de interesse em se tornar um discípulo de Jesus. Qual é a importância, pastor, de um discipulado intergeracional, né? Isso. Acima das gerações, né? Eu penso que a importância é o que eu falei na palestra, durante o período ali na conferência para o pessoal. É conduzir uma boa transição. Porque assim, se eu não estabeleço uma relação de discipulado, alguns vão se afastar do convívio da igreja porque percebem um autoritarismo, um excesso de religiosidade que não condiz com o evangelho, e essa hipocrisia às vezes afasta a pessoa. Outros ficam. Esses que ficam sem a relação de discipulado, a mentalidade é mais ou menos assim:
Quando eu estiver na posição dele, aí eu vou fazer as coisas do meu jeito. Então você nunca estabelece uma transição em que se aproveita os tesouros das antigas gerações para que esses tesouros contribuam como experiência para as novas. Então aí a gente entra no cabo de guerra. Os mais velhos querendo que tudo permaneça como está, os mais jovens lutando para que tudo mude, sendo que nenhum dos dois estão certos. Os mais novos vão fazer mudanças e elas são importantes e significativas porque eles têm a capacidade de dialogar com as novas gerações, com os pares. Só que se eu estabeleço essa relação, por isso que eu considero ela importante, há um processo de transição, há um processo de respeito, há um processo de valorização das coisas importantes que aquela geração tem para ensinar. Na medida em que eu crio um muro de separação geracional, o que a gente tem na igreja é uma luta por espaço e não um trabalho contínuo de passar bastão. Eu usei a expressão, é uma frase do Larry Osborne, um plantador americano, que ele fala assim: a águia nova, ela vai voar, depende de você para onde. Porque se a águia velha não anda do lado da águia nova e fica bicando ela para que ela não voe do jeito que a águia velha que acha errado, na hora que ela puder ela voa para longe, ela não vai ficar perto mais da águia velha. Então se a águia velha estabelece uma relação, elas vão voar juntos por um tempo, até essa águia velha aqui sair do cenário, e aí a águia nova vai com tudo que ela traz de novo, da sua potência, da sua energia, mas com o aprendizado da águia velha. É por isso que o senhor falou lá, e a gente acabou de postar nas nossas redes aí no Instagram. Se você está acompanhando nossa cobertura nas redes, você viu aí, nós postamos aqui a frase, né? Precisamos canalizar a energia da nova geração para o reino de Deus. Sim. Qual o tamanho do impacto de canalizar a energia dessa nova geração para o reino de Deus, pastor? Dá para ter uma ideia? Porque por muito tempo, pode ser que a gente não canalizando, né? A mesma energia haverá, vai se desviando para algum outro lugar, né? Vai. Nós temos perdido um pouco disso. Eu falei isso com base na carta de João, quando ele diz: escrevi para vocês jovens, porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Ela está toda num passado já realizado, né? Vocês são fortes, a palavra de Deus permanece, e vocês venceram. O texto é algo acontecido já, né? Então aí você precisa olhar para esse texto e tentar olhar se há uma relação de lógica sequencial, né? Porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês. Já que vocês são fortes, a palavra permanece. Então, por causa da força e da palavra, vocês vencem o maligno. Parece que na mentalidade de um judeu escrevendo um texto, na verdade, nós temos duas sentenças que falam sobre força e vitória, e no meio o que oferece a força e a vitória, que é a palavra. Então eu penso que há sim força no jovem, e essa energia da juventude é natural, né? Essa energia pulsante, ela tem a capacidade de vitória ou derrota contra o inimigo. Porque ou ele vai usar essa energia para construir o seu próprio reino, por meio do hedonismo, e se enfiar no trabalho, nos estudos, fazendo tudo por si próprio, e aí isso é uma derrota diante do reino de Deus, ou ele vai vencer o inimigo e usar toda essa energia que ele usa no trabalho, que ele usa para o seu prazer pessoal, ele vai canalizar essa energia para o reino. Então assim, onde está a energia, onde a gente canaliza essa energia para o reino? Palavra que permanece. Então eu penso que essa relação no discipulado, de estabelecer forte relação com Jesus. Por vezes, as antigas gerações, a gente tem a tendência de trabalhar um discipulado mais racional, em que a gente entende assim, vamos explicar o que está nesse livro aí, nessa lição, e ele vai entender como a gente entendeu. Não, eles precisam da permanência da palavra, eles precisam da relação com Jesus, eles precisam se conectar com a missão. Essas coisas podem contribuir, por meio do Espírito, a conectar essa energia para o reino de Deus.
porque há muita energia. Se a gente conectar essa galera, e eu creio sim, eu falei no final, eu acho que assim, essa geração não está perdida, essa geração é estratégica para o reino de Deus, e ela está conectada com a missão. Resta saber se o seu filho e o meu filho, se a gente vai perdê-los, ou se eles vão fazer parte desse grande movimento que Deus está montando a partir dessas novas gerações. Então eu acho que nós, como igreja local, a gente tem que ajudar esses garotos e garotas, não perdê-los, amá-los, ajudá-los, respeitar suas ideias, lidar com as suas imaturidades, deixar que eles avancem como águias novas, eles darem os voos solos deles, para que a gente canalize essa energia pro reino e não pro nosso prazer pessoal de que eles sejam iguais que a gente sempre foi. Pegando esse gancho do senhor, eu acho que é uma pergunta mais prática, né? Então, quais são as vantagens e desafios, obviamente enormes, né, e muitos, de se discipular pessoas de diferentes idades, praticamente? Eu penso que a grande vantagem é tudo que a gente conversou aqui, é conseguir estabelecer relação com Jesus. Nesse sentido, quando você me pergunta para todas as gerações, eu penso que inclusive os mais velhos, as antigas gerações, X, Boomers, a gente precisa também conectar esse pessoal com Jesus. Porque às vezes eles estão conectados na religiosidade, nas tradições, mas não estão conectados com Cristo Jesus. Então, a vantagem é, no que conecta com Cristo Jesus, muda a relação. A relação é uma relação de amor, de verdade em amor, né? De um crescimento, que todo mundo está junto na mesma direção. Para os mais novos, a vantagem para mim é a gente conseguir canalizar essa energia que a gente está perdendo a cada vez que a gente torna isso um pé de guerra. A gente está perdendo essas gerações. Eu sei de igrejas que hoje olham e falam assim, perdemos a maioria dos nossos jovens e não sabemos mais o que fazer. Porque é um cabo de guerra. E aí quando eles vêm, o que eles ouvem é mais ou menos assim, não, mas aí tem que ser do nosso jeito. Quem diz assim, tem que ser do nosso jeito, esse não é um discípulo. Esse não é um discípulo. Um discípulo sabe que cada discípulo vai estabelecer uma relação com Jesus e cada geração vai expressar a sua maneira, um jeitão de servir a Jesus e cumprir a missão. A essência é o Evangelho. Então eu penso que essa é as vantagens. O desafio, primeiro é o desafio de alguns mais velhos acharem que o que eu estou dizendo é quase que deixar de ser crente, sabe? Assumir uma postura de que, mas isso aí não é ser crente, isso aí não é ser promessista. Então eu penso que esse é um desafio grande, fazer esse pessoal entender que eles são promessistas, que eles são cristãos, que a gente está conectando eles a Jesus e eles vão ser uma grande potência para a promessa. O desafio para as novas gerações, para mim, é lidar com seus dois grandes ídolos. É um desafio conseguir conectá-los com Jesus por causa dos seus dois grandes ídolos. Excesso de trabalho e uma necessidade extrema de se sentir bem. Hedonismo e mamon, para a gente utilizar aqui esses ídolos, né? Uma busca, mamon não no sentido do dinheiro, mas no sentido do sucesso profissional. E aqui o sentir-se bem, o ter prazer. É um desafio encontrar linguagem e categorias para enfrentar esses ídolos e conectar essas gerações mais novas com Cristo Jesus, com o discipulado, andando lado a lado com Jesus. Perfeito, pastor. Causa uma reflexão, né? Acho que essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é que nós estamos num ambiente para falar sobre isso. Nós estamos numa época, né? Nós temos filhos mais novos do que nós. Minha filha tem 8, meu filho tem 4. Eu tenho 11 e 6. 11 e 6. Então a gente está bem perto, né? Dos desafios que nós temos em casa. E eu já me preocupo com a minha de 8. Se tudo que eu aprendi na igreja, eu estou na igreja desde os 12 anos, se tudo que eu aprendi, se tudo que faz sentido para mim na promessa, se eu vou conseguir conectar ela a essa realidade, essa é a minha preocupação. Eu acho que esse é o nosso desafio. Graças a Deus que nós estamos conversando sobre isso, pensando sobre isso, refletindo sobre isso. Eu acredito que a partir desse momento que a gente reflete, pensa, para a gente chegar a uma conclusão, a uma tomada de decisão, nesse momento o Espírito Santo começa a nos abençoar. Amém. Se você me permite aproveitar, claro,
Eu acho que isso que você falou deveria falar muito com os nossos líderes que estão nos ouvindo. Se a gente olhar para essas gerações como nossos filhos e filhas, o nosso coração já muda. Porque com o teu filho, com a tua filha, você vai ter uma paciência que às vezes, dependendo de como você vai envelhecendo, você não vai ter com outros jovens, mas com o teu filho você tem uma relação afetiva. Com o meu filho eu tenho uma relação afetiva. Com aqueles outros jovens meio bagunceiros da igreja a gente não tem. Quando a gente olha para as novas gerações como nossos filhos e filhas, só isso já ajuda a mudar a relação, sabe? Eu tenho mais paciência, mais compreensão, mais cuidado, mais carinho na hora de brigar, porque eu não quero perder. Eu e você não queremos que o nosso filho vire as costas para nós e fuja de casa quando puder, ou nunca mais olhe para a gente quando estiver mais maduro. Se nós, líderes um pouco mais velhos, olharmos para eles com esse amor de filho, já ajuda bastante. Perfeito, pastor. A você, meu irmão, minha irmã, assim como eu fiz com o pastor Ricardo, pastor, eu queria fazer com o senhor. O pastor Ricardo conversou conosco, o Espírito Santo ministrou nosso coração, acredito que aconteceu a mesma coisa aqui, muitos pais, muitos líderes estão nos ouvindo. O senhor pode encerrar orando por nós? Sim. Orando por todos aqueles líderes que estão lá, que têm esses desafios, mas que se colocam à disposição do Senhor, da igreja, para serem uma ferramenta para calibrar águias, para que elas voem no nosso tempo, né? Ore por nós, pastor. Vamos orar. Pai de amor e graça, obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa conversa que a gente teve aqui, por todo mundo que está junto com a gente agora, acompanhando, Senhor, esse papo. Tenha misericórdia de nós, abre o nosso coração, confronta as nossas convicções, perdoa-nos os pecados, as fraquezas. Perdoa-nos, Senhor, quando colocamos cargas pesadas demais, cargas que por vezes nem nós carregamos. Ajuda-nos, Senhor, a em vez de construir muros, estabelecer cabos de guerra, ajuda a gente, Senhor, a construir pontes, a ajudar na transição, a voarmos com essas águias novas. Ajuda a gente, Senhor, a ter um olhar mais carinhoso, afetuoso, paciente. Ajuda-nos todos a nos conectar a Jesus e entendermos que nós estamos na mesma caminhada. Que estamos todos na mesma caminhada e temos sempre a aprender uns com os outros, porque na verdade, mais do que aprender de alguém mais velho ou mais maduro, é um aprendizado que nasce da experiência contigo, Jesus. Traz esse sentimento, traz essa convicção, traz essa alegria, traz esse renovo, esse fôlego novo, traz esse vinho novo para os nossos corações, para a gente, Senhor, abençoar as novas gerações e essas novas gerações nos abençoarem e a gente juntos, Senhor, caminhar na Tua direção, olhando para Ti. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui, continua a nos guardar, levanta homens e mulheres, prepara líderes capacitados, dispostos, com o coração apaixonado para transformar essa realidade na nossa instituição, na promessa, Senhor. No Teu nome e para a Tua glória eu oro. Amém.